Pessoal, bom dia. Estou aqui gravando para vocês aqui no dia 17, né? Recém saiu o concurso aí, o auditor da Receita do Estado aqui do Acre. E a gente percebe que é uma realidade hoje, cada vez mais, e somente 1 a cada 10 candidatos que vão fazer a prova normalmente se preparam para a prova discursiva. Mas não tem como hoje, eu creio, né, junto com o pessoal aí que está estudando já há algum tempo para concurso, a gente não treinar para a prova discursiva. Então, nós temos dois tipos de treinamento para a prova discursiva. Aquele que estuda temas, né, da prova discursiva e aquele que, a princípio, faz você treinar fisicamente a discursiva. Eu creio que os dois treinamentos são importantes. Eu sou um professor que, a princípio, estou ligado naquilo que, a princípio, tem caído nos concursos. Tenho acompanhado os alunos há mais de 25 anos, então, sempre procurando ajudar vocês naquilo que é o mais difícil, que é a preparação para o certame. Então eu tenho aqui agora, né, vou fazer esse vídeo de uma forma especial para quem vai fazer o cargo de auditor da Fazenda do Estado do Acre, porque vocês vão ter uma prova discursiva importantíssima. Vamos entender o que o edital fala a respeito dessa prova discursiva. Tá bom? Então, por favor, presta atenção nos detalhes, porque isso pode fazer toda a diferença na sua preparação, tá bom? Então vamos lá. A tua prova discursiva está no item 9 do edital, tá? E ele fala assim: a prova discursiva valerá 10 pontos. Consistirá em uma questão discursiva de até 30 linhas, a respeito de temas relacionados com conhecimentos específicos do cargo. Então, primeira coisa legal que a gente está vendo aqui é que, provavelmente, né, primeiro, a pontuação, né, nós sabemos que essa pontuação é uma pontuação bem legal, perto do todo, né? Vamos lembrar para você, ó, botei aqui na telinha para você ver, ó. São 100 pontos nas provas de conhecimentos gerais, 40, específicos 60. 10 pontos somente lá na discursiva, ou seja, ela vale mais que muitas matérias inteiras. Às vezes 2 disciplinas inteiras não dão os 10 pontos da prova discursiva de vocês. Então, é muito importante e tem caráter eliminatório e classificatório. Então, essa é a primeira característica da discursiva, normalmente nas provas de concurso da área fiscal. Já gera muito ponto. Então, esses 10 pontos, nós não vamos abrir, como é que se diz? Não vamos deixar de dar prioridade para eles. Né? Temos ali, temas vão ser relacionados ao que nós chamamos de conhecimentos específicos do cargo. E aqui nós temos outra característica. Quais são as matérias que poderão, então, cair nessa prova? Veja lá. Aquelas que estão na prova, na P2, vamos dizer assim, 60 questões, conhecimentos específicos. Então, tem lá Economia e Finança Pública, Direito Administrativo, Constitucional, Empresarial, Auditoria, Contabilidade Geral e Custo, Direito Tributário, Legislação Tributária. Wilson, se você tivesse que, a princípio, priorizar para essa prova discursiva temas, aonde você guardaria os melhores resultados? Está aqui, ó. Nessas 4 aqui, auditoria, contabilidade, tributário e legislação. Por quê? Porque é um cargo de auditor fiscal. Só isso, né? Quer dizer, e vendo o histórico das outras provas discursivas que a CESP e SEBRASP tem aplicado, a gente vê que eu não estou longe da realidade. Então, treinar com temas e, ao mesmo tempo, né, treinar vocês é muito importante. Falo para você porque a gente teve aí resultados sensacionais na Cefaz Bahia, na Cefaz Minas Gerais e agora recentemente na Receita Federal. Alunos que a princípio não treinavam a escrita, que é uma coisa muito natural, uma vez que a gente está desacostumando a escrever cada vez mais, a gente tecla, não escreve. Alunos começaram a ficar cada vez melhores e fizeram excelentes provas. Em compensação, eu também sou um SOS aqui, um socorro tudão, porque eu não passei na discursiva. Eu tive várias pessoas que não eram alunos, né, que não se prepararam aqui com a gente, que ficaram por décimos e não que tiraram a nota mínima na discursiva. É claro, eu não vou entrar no mérito assim das correções de banca, uma vez que tem cada coisa acontecendo, né? Os concursos mais recentes da GV, a gente viu muita coisa estranha nas correções da prova discursiva, gente zerando em provas que a princípio foram muito bem feitas, e gente pontuando em provas com menos rigor que aquelas outras que a princípio foram zeradas. Então, critérios diferentes entre avaliadores. Então, tem de tudo, né? O que a gente tem que fazer é a nossa parte. A nossa parte é tentar fazer o nosso melhor. E o nosso melhor, muitas vezes, vai botar a gente para dentro, né? Então, eu estou aqui com a prova
né, como eu falei para vocês, né, a prova aqui valendo então 10 pontos é algo muito importante. A prova discursiva será avaliada e pontuada segundo critérios estabelecidos no subitem 9.7, que a gente já vai ver. A prova será feita de forma manuscrita, a letra terá que ser feita de forma legível. Olha lá, manuscrito, então você vai escrever, por isso que é necessário você treinar a escrita. Letra legível, então você vai, a princípio, aplicar a letra legível. Caneta tem que ser preta, letra preta e fabricada em material transparente, para o pessoal não botar colinha dentro da caneta. Lembra do tempo da colinha dentro da caneta? Caneta Bic? Pois é, caneta preta fabricada em material transparente, não sendo permitida a interferência ou participação de outras pessoas, salvo em caso de candidato que tenha sido deferido atendimento especial para a realização da prova. Neste caso, então, o candidato será acompanhado por um aplicador especializado do Sebrasp, devidamente treinado, para o qual deverá ditar o texto, o qual será gravado em áudio, especificando oralmente a grafia das palavras, sinais gráficos de pontuação. Que legal, né? Quer dizer, a explicação do nosso edital já deixa claro aqui, inclusive, como que o portador de algum tipo de deficiência vai poder ser ajudado por um atendimento específico que a Sebrasp vai fazer para poder ele ter a sua prova considerada e pontuada. O documento de texto definitivo da prova discursiva não poderá ser assinado. A gente não pode dar nenhuma identificação de quem é o candidato que fez aquela prova, até para que não haja nenhum problema na correção. Rubricado ou contendo em outro local que não é apropriado qualquer palavra ou marca que identifique o candidato, sob pena de anulação da prova discursiva, né? Pode haver, às vezes, um rolo entre uma combinação entre a pessoa que vai corrigir a prova e um candidato. Se houver alguma marcação ali, aquilo, por exemplo, poderia ser beneficiado. Assim, a detecção de qualquer marca identificadora no espaço destinado à transcrição do texto definitivo vai acarretar, então, a anulação daquela prova discursiva. Olha que coisa incrível, né? A prova discursiva pode ser anulada se houver alguma marcação fora do espaço do campo da prova. O documento de texto definitivo será o único documento válido para avaliar a prova discursiva. A folha para rascunho do caderno de provas é de preenchimento facultativo e não é válida para avaliação da discursiva. Ou seja, só o que é válido para fins da prova discursiva é justamente aquilo que você vai preencher no documento definitivo de entrega ali da sua discursiva. Qualquer outra situação fora isso, né, está fora da sua avaliação, então você não vai ser pontuado por aquela nova situação. Bom, o documento de texto definitivo não será submetido por motivo de erro do candidato em seu preenchimento. Então, se você de alguma forma errar no preenchimento do documento definitivo, tipo, começou a fazer a sua prova e aí você errou, aí você a princípio teria que anular toda uma linha, todas duas linhas. Por isso que muitas vezes alguns alunos fazem, a gente vai ensinar para vocês se deve ou não fazer, né, todo um rascunho antes de você passar para a folha oficial de texto ou não, né? Nós temos professores aqui especializados nisso que vão te ajudar, inclusive, a você saber qual que é a melhor estratégia, né? E claro, mesmo uma estratégia ela vai ter mais validade para um determinado aluno que para outro. Então a gente dá sugestões para o aluno e você vai escolher aquela que faz melhor o contexto aí para você. É claro que na hora do treino a gente treina como se estivesse jogando. Então a gente não vai pegar você, por exemplo, e permitir que você a princípio apresente uma prova. Por exemplo, eu já falei aqui para o pessoal que recebe as provas de vocês aqui, né? Nada de prova que seja feito, por exemplo, teclado em computador. Tinha gente que a princípio queria só ser avaliado se ele sabia, né, o conteúdo da questão. Não é só isso que cai na prova. Aliás, muitas vezes eu vejo alunos perdendo questões, não somente porque não conhecia, às vezes ele conhecia bem o que ele estava falando, mas ele não conseguiu expressar corretamente aquilo dentro do papel. Então é muito importante que você treine a sua forma manuscrita, tá bom? Bom, continuando aqui, ele fala assim, ó, item 9.7, né? Dos critérios para avaliação da sua discursiva. Cada sistema de concorrência, a prova discursiva será corrigida de acordo com os seguintes critérios. Se o pessoal tiver dentro das vagas da ampla concorrência, tá aqui, ó, vai haver uma correção de 1.596 provas dos mais bem classificados. Então, ó, por isso que eu quero chamar muita atenção, é muita gente que vai ter a sua discursiva corrigida, tá? Por isso, é diferente de outros editais, onde a princípio a quantidade de correções é menor. Aqui, muita gente vai ter a sua prova discursiva corrigida. Eu preciso que você, a princípio, faça uma boa discursiva.
Então, você quer ser auditor da Fazenda, pegar aquele salarão lá de mais de, 200, de 20 mil reais, 200 mil, ai, que loucura, mais de 20 mil reais, poxa, meu querido, agora é a hora, né? E lembrando que você treinando discursivo, você está treinando para qualquer concurso da área fiscal, que normalmente agora a Receita Federal tem discursivo, você faz Bahia, você faz Minas Gerais, você faz... Então, tá geral, tá aparecendo as provas discursivas aí, independente até da banca, GV, FCC ou até mesmo a CESP. Tá bom? Candidatos que se declarem pessoas com deficiência, vamos corrigir as provas discursivas de 84 candidatos mais bem classificados nas provas objetivas, respeitados os empates na última posição. Então, quando ele fala respeitados os empates na última posição, todo mundo que está empatado na última posição vai ter a sua prova corrigida. Tá bom? Caso o número de candidatos que estejam se declarado pessoas com deficiência aprovados nas objetivas seja inferior à quantidade estabelecida no 9.171, serão corrigidas as provas. Então, caso seja menor, serão corrigidos, como ele cita aqui para nós, as provas, né, discursivas dos candidatos em ampla concorrência, posicionados nas provas objetivas até o limite de correção estabelecido no referido subitem, respeitados os empates na última colocação. Então, vai ser corrigido também nessa situação, quer dizer, trazendo aí informações a respeito de quem vai receber essa correção, tá? Bom, continuando. Candidato cuja discursiva não for corrigida na forma do subitem 971 e 9711 desse edital estará automaticamente eliminado. Então, quem não estiver naqueles 1.500, né, e 96 vai estar eliminado, né, e não terá classificação alguma no concurso. O edital do resultado final das provas objetivas e resultado provisório da prova discursiva listará apenas os candidatos que tiverem sua prova discursiva corrigida. Então, o resultado final das provas objetivas vai ter também somente aquelas pessoas que tiveram a sua prova discursiva corrigida, porque já vão estar dentro daquela situação dos 1.596. A prova discursiva avaliará o conteúdo... Opa, agora vem aquela parte prática, que eu vou até botar tudo aqui em amarelinho aqui para vocês. Parte prática, subitem 974 aqui do edital. A prova discursiva de vocês avaliará o conteúdo, conhecimento do tema, capacidade de expressão na modalidade escrita, uso das normas de registro formal culto da língua portuguesa. O candidato deverá possuir, conforme o comando formulado pela banca examinadora, um texto dissertativo, então vamos ter uma dissertação, primeiro pela coesão e pela coerência. Galera, eu sei que vocês têm vários materiais aí na internet para poder ensinar, né, coesão, coerência no texto, mas o mais importante mesmo, além disso, né, além de aprender o que é coesão, o que é coerência, o que é a norma culta do português, vocês já estão estudando isso já há algum tempo, é treinar. Por isso a gente vai fazer um curso que dá trabalho aqui pra gente, porque a gente bota os professores que nem loucos aqui para poder corrigir provas de vocês, mas a gente vai fazer um preço bem legal para que você possa entrar. Quem quer ser auditor da Fazenda do Estado do Acre, por favor, entre no curso, faça o curso. Ah, pessoal, eu vou fazer o curso lá pelo Ananã, o outro curso, vou ficar falando de cursos aqui, pelo outro curso, não tem problema, você está treinando, é isso que é importante. Se não está treinando, vem aqui com a gente, porque a gente vai fazer uma coisa específica e especial para a Cefasag, beleza? Bom, agora a gente tem aqui, ó, a avaliação de conteúdo será feita por meio de pelo menos 2 examinadores. Isso é justamente muito importante, porque às vezes um examinador dá lá uma ferrada e o outro, a princípio, avalia melhor. A nota de conteúdo do candidato será obtida pela média aritmética dessas duas notas convergentes atribuídas pelos examinadores distintos. Então, tem toda uma regrinha do jogo. 2 notas de conteúdo da prova serão consideradas convergentes se diferirem entre si em até 25% da nota máxima de conteúdo possível naquela prova. A prova discursiva será corrigida segundo os seguintes critérios. Vamos ver aqui, ó, item importante aqui, o 975. A apresentação e estrutura textuais e o desenvolvimento do tema vão totalizar a nota relativa no domínio do conteúdo, e a pontuação máxima vai ser aplicada para quem, a princípio, dominar ali aquela situação do conteúdo. 10. A avaliação do domínio da modalidade escrita totalizará o número de erros. Então, aqui você vai ter a subtração. Quer dizer, se você, a princípio, atendeu lá o conteúdo e atendeu a estrutura textual de uma dissertação, você vai ganhar 10. E aí você vai começar a perder pontos. Perder pontos como? Pelos números de erros na sua modalidade escrita. Erros na gramática, como grafia, morfossintaxe, propriedade de vocabulário. Então, você errou numa regência verbal, regência nominal, errou num acento, errou numa pontuação, errou numa acentuação,
errou no uso da letra, né? Então você vai, a princípio, errou na classe gramatical, você vai, de alguma forma, vai perdendo pontos daquele ponto inicial que você recebeu na sua prova. Então é assim que funciona aqui na CESP, né? Eu acho interessante esse processo porque, no final das contas, não é um processo muito inteligente. Você recebe a sua pontuação de acordo com o seu conteúdo e depois você vai perdendo pontos de acordo com aquilo que você aplicou erradamente ali na tua prova. Letra B, a avaliação do domínio da modalidade escrita, então vai totalizar o número de erros do nosso candidato. Para fechar, aí tem uma continha, né? A sua prova discursiva será corrigida conforme critérios, então será calculada então uma nota da sua discursiva, nota da prova discursiva, uma NPD, nota da prova discursiva. A fórmula vai ser nota da prova discursiva é a nota do seu conteúdo, menos uma vez, né? A nota dos erros dividido pelo TL, em que TL corresponde ao número de linhas efetivamente escritas pelo candidato. Ou seja, se você escrever mais, o seu erro vai ser considerado num ponto menor. Quem escrever 30 linhas, por exemplo, como você vai dividir o número de erros pelo número de linhas, como 30 linhas é o máximo, você vai ter um valor menor nesse desconto. Não sei se você entendeu o que eu falei. Se você escrever 20 linhas, você vai ter um número maior no número de desconto, né? Tudão, não é possível que você não vai querer explicar isso aí para mim melhor, porque eu não entendi. Então, eu vou dar aqui uma regrazinha para que você possa entender, mas, por favor, né, isso não é o mais relevante. O mais relevante é você aprender a escrever, ou você treinar a sua escrita. Isso é o mais relevante. Mas, eu sei que tem aqueles alunos que ficam sempre desesperados, tem aqueles engenheiros também que estão aqui no nosso grupo que ficam doidos para poder fazer uma continha. Então, como que eu vou deixar você, né, sem você, a princípio, treinar comigo? Mas a gente faz aqui ao vivo, não tem problema nenhum. Vamos imaginar que a sua nota de conteúdo foi 8. Vamos imaginar que você escreveu, né, exemplo 1, vou botar exemplo 1, você escreveu 30 linhas. Então, você foi até o final. Vamos imaginar que os seus erros, né, seria aí 2. Né? Vamos fazer a tua conta? Então, você teria que fazer, nota da prova discursiva vai ser igual a 8, que é a sua nota do seu conteúdo. Então, você conseguiu ir bem no conteúdo, 80% de 100%. E você, a princípio, vai pegar a nota do conteúdo e você vai subtrair, né, menos, uma vez a nota dos seus erros, dividido pelo número de linhas. Tá vendo que isso interfere diretamente no seu desconto? Então, quando você fala 2, né, dividido por, né, 2 dividido por 30, então você interfere diretamente no seu desconto. Então, veja lá. 2 dividido por 30, vai dar uma dízima periódica, né? E você subtrai de 8, vai dar 7,93. Agora, se você escrevesse só, por exemplo, vamos imaginar que você escreveu, no exemplo 2 aqui, você escreveu 20 linhas. Então, você anota a mesma coisa. Você escreveu 20 linhas, mas as mesmas outras coisas você tem lá. Então, de novo, nota da sua prova discursiva vai ser igual a 8 menos 2 dividido por 10. Então, aí você vai estar lá, né, 2 dividido por 10, 0,2 dá 7,8. Aí você fala, isso é muito pouco. Cara, na boa, é por causa desses décimos aqui que a pessoa, a princípio, normalmente ela pode ficar fora, né? Às vezes o aluno chega para mim, professor, você acredita, eu não passei por décimo do décimo do décimo. Mas é isso, né? Quer dizer, às vezes, por causa desses décimos, você fica fora. Então, a ideia aqui é o quê? Escreva mais, né? Mas com mais correção. É muito legal você ponderar os erros. Para quem escreve mais, tem mais chance de errar, não é verdade? Então, ele tem que ser valorizado, né? Você escrever mais 10 linhas e você errar menos, você tem que ser valorizado, menos penalizado. Então, quem escreveu 30 linhas está sendo menos penalizado com os mesmos erros do que quem escreveu 20 linhas. Tá certo? Então, tem gente que fala assim, não vou escrever muito, professor, eu tenho a minha teoria, eu não vou escrever muito porque eu tenho mais chance de errar. Calma, essa teoria às vezes não funciona na nossa prova não, viu? Eu tenho muita gente que deixou de ganhar questões em conteúdo porque justamente deixou de falar o óbvio e a banca queria que você escrevesse o óbvio. Então tome cuidado, né, com aquilo que você a princípio baseia o teu raciocínio. Tá legal? Bom, já estamos chegando aqui no final do nosso vídeo. Até continha você fez para mim, hein, Tudão? Verdade, meu querido. Aqui a gente está aqui para ajudar vocês, né?
Então agora, ó, será atribuída nota 0 ao texto que obtiver a nota, né, discursiva menor que 0. Né? Quer dizer, então quem errou tanto que a princípio vai ter menor que 0 vai ser 0. Caso de fuga do tema. Aqui está o problema, né? Às vezes o cara vai para a prova é como se ele não fosse, né? Se ele fugir do tema, eu não gosto muito de falar sobre esse tema, não, vou falar sobre outro. Meu querido, é como se ele nem tivesse ido, nem gaste teu tempo, né? Ou não haver texto, o cara deixou de fazer discursivo, o candidato vai receber nota igual a 0. Será aprovado na discursiva o candidato que obtiver nota de discursiva maior que 5 pontos. Então você tem que realmente ir bem na discursiva só para você poder ser aprovado. É claro que o meu desejo para você que quer realmente ser aprovado é que você consiga fazer uma prova que você não fique lá para trás, né? 5, por exemplo, é quem vai ficar lá na rabeira. Eu quero que você, a princípio, até ultrapasse outros candidatos na sua prova discursiva. Essa é a nossa ideia, treinar vocês para que vocês ultrapassem outros candidatos na prova discursiva. Será aprovado, então, na discursiva quem tiver maior que 5. O candidato que não se enquadrar no subitem 9.7.6 desse edital será, então, eliminado. Então, não tirou 5, está eliminado e não terá classificação alguma no concurso. Então, o cara está fora. Tá bom? Será anulada a prova discursiva do candidato que não devolver o documento com texto definitivo. Então, aquele também que não devolver o documento está fora também. O candidato que se enquadrar no subitem 9.7.7 não devolver o documento não terá classificação alguma no concurso. Gente, é eliminatória e classificatória, ou seja, essas 10 pontos que a discursiva vão ter, vão se somar aos outros todos os pontos que você fez na objetiva, e eu acho muito interessante isso, o cara se prepara para a objetiva, mas esquece da discursiva. Nesse concurso, objetiva e discursiva andam caminhando juntas, e se você for mal na discursiva, provavelmente você vai estar fora. Estou aqui para te ajudar. Então você vai ver o seguinte, no nosso curso de legislação tributária estadual, eu vou ter o curso e para os alunos que vão fazer a prova discursiva, ou seja, para quem quer ser auditor, é claro, eu vou fazer um outro curso onde vai estar objetiva de legislação mais discursiva para poder treinar vocês, tá bom? Então a gente vai dar até uma promoção para quem comprar os dois. Agora, se você, a princípio, não vai fazer a prova de auditor, você vai fazer a prova de técnico, claro, você não vai fazer a prova de contador, que também vai cair legislação, você não vai ter que estudar comigo para a discursiva, então você pode fazer só a prova, só o treinamento da legislação com a gente, tá bom? Com isso, nós encerramos esse bloco, fiquem com Deus. Poxa, vai ser uma maravilha poder estar aqui com vocês, ajudando vocês nesse certame. E até a próxima.